Sejam bem-vindos mais uma vez ao Cantinho da Reflexão. Se você é novo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora em nome de Jesus, para que cada vídeo novo que vem chegar e possa abençoar a sua vida e de toda a sua família. Curta, comenta, compartilha essa mensagem com outras pessoas que podem estar precisando. Você também vai nos ajudar também bastante na divulgação. Então, gente, vamos adorar a mensagem de hoje, que está escrita no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 1, que diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Irmãos, essa mensagem também é muito conhecida e muitas vezes nós nos concentramos no sofrimento de José. Como José sofreu. Se a gente for ler e dar continuidade à história de José, a gente percebe como José sofreu na mão dos seus irmãos. E tudo isso porque José ele era muito amado pelo seu pai, né? Jacó amava mais a ele do que a todos os outros, porque José, ainda ter nascido na velhice de Jacó, ele também era filho da esposa preferida de Jacó, que era de Raquel, né? E tudo isso causava muitos ciúmes nos seus irmãos. E ainda você percebe que Jacó mandou fazer aí uma túnica longa de mangas compridas. E isso era uma forma de demonstrar a posição daquela pessoa na família. Né? Antigamente se mandavam fazer essas túnicas longas de mangas compridas como uma forma de destacar, de afirmar que aquela pessoa que vestia aquele tipo de roupa tinha uma posição de favoritismo, né? Dentro da família. E a gente percebe que isso trouxe muita raiva aos irmãos de José, que se sentiam mal. Por quê? Porque talvez na cabeça deles passava assim: poxa, nosso pai não tem essa mesma atenção com a gente como tem com José, né? Afinal de contas, eles eram nascidos de mulheres que não eram as mulheres que Jacó amava de verdade, né? Assim como amou a Raquel. Então, eu acho que eles se imaginaram ali, nascemos ali da mulher errada, né? Quantas mágoas isso deve ter sido gerado no coração dos seus irmãos. E muitas vezes nós nos concentramos no sofrimento de José e deixamos de prestar atenção numa das preciosas lições que Deus nos ensina por meio dessa história, por meio da história dessa família. A gente percebe que por meio da história desta família, o Senhor tem muito a nos ensinar sobre o perdão. O Senhor tem muito a nos ensinar sobre as mais diversas questões que envolvem a família. Nós sabemos que o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Nós sabemos que o diabo, tudo que ele tenta fazer é destruir aquilo que Deus planejou. E a família é um propósito de Deus, é algo planejado pelo Senhor. É algo criado pelas mãos do Senhor. E o diabo ele tem raiva disso. E ele tenta envolver as pessoas da família. Por quê? Porque ele não vai estar atingindo a pena de uma pessoa. Para ele não tem lucro atingir a pena de uma pessoa. Então ele acaba atingindo várias pessoas da mesma família. Porque assim, para ele, a destruição daquela família vai ser muito mais rápida. E vai lucrar muito mais para ele, vai ter muito mais vantagens para ele. E Jacó, por ele ter amado seu filho José de uma forma muito mais profunda do que os seus outros filhos,
Isso causou mágoa no coração dos irmãos de José. E essa mágoa fez com que ela fosse alimentada cada vez mais, a ponto de olharem para José com desprezo, a ponto de odiar José cada vez mais, e a ponto de planejar a morte de José. E ainda mentiram para o seu próprio pai, dizendo que José foi morto, foi devorado por um leão. E Jacó só teve a oportunidade de rever seu filho depois de muitos anos. Por mais que seja uma história dolorosa de se ler, a gente percebe também que tudo faz parte da provisão de Deus, porque Deus ele não deixou que toda essa situação acontecesse e assim em vão, né? Futuramente José teve a oportunidade de estar frente a frente com seus irmãos e viver uma história de perdão. E ele teve também a oportunidade de suprir as necessidades da sua família, visto que futuramente uma grande fome começa a assolar o país que os seus irmãos viviam também. Então, se a gente possa, irmão, olhar para os nossos familiares com os olhos do amor, com os olhos do perdão. Não é fácil se viver em família. Muitas vezes nós temos a preferência de estar com as pessoas lá de fora do que com as pessoas de dentro, porque as pessoas lá de fora conhecem apenas aquilo que a gente consegue demonstrar para elas. Mas os nossos familiares, se a gente vive com eles todos os dias, se a gente tem a chance, a oportunidade de vê-los todos os dias, se desde o dia que a gente nasceu, cresceu, a gente sempre vê essas pessoas. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, eles têm mais conhecimento sobre nós do que as pessoas lá fora. Então, se nós possamos aprender, irmãos, com os olhos do amor, do perdão, amar os nossos familiares. Não usar aquela mágoa que foram provocadas em nossos corações pelos nossos familiares para magoar eles também. Porque tudo que o inimigo quer é que a família se destrua. É que a família deixe de ser algo criado pelas mãos de Deus, tanto que o diabo tenta modificar as famílias. E o Senhor, Ele deseja que a gente viva uma história de perdão como José viveu com seus irmãos. Que a gente possa viver uma história de restauração com a nossa família. Que a gente possa perdoar, liberar o perdão sobre aqueles que nos ofenderam. Falar sobre família é muito difícil. Para mim é difícil. Não vou mentir se muitas vezes já vivi situações em que eu já fui magoada pelas pessoas da minha família. Mas o Senhor sempre trouxe à tona o meu coração sobre o perdão. Porque depois, irmão, se é criada uma barreira entre a gente e aquela pessoa, fica muito mais difícil de você conseguir olhar e enxergar para aquela pessoa que te magoou com os olhos do amor, com os olhos do perdão, com os olhos da misericórdia. E a falta de perdão nos torna prisioneiros da gente mesmo. A falta de perdão nos impede de viver os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Sabe aquelas tristezas que de vez em quando a gente não sabe o porquê? Sabe aquelas tristezas que não tem um motivo aparente para estar acontecendo no nosso coração, ainda porque muitas vezes o nosso coração está cheio de mágoa, está cheio de tristezas, e muitas vezes a gente não perdoou alguém, e a falta de perdão nos atrasa, é um atraso para a nossa vida, nos faz viver tristes sem a gente se tocar, ou por que nós estamos tristes. O porquê nós estamos aflitos? Porque isso começa a nos incomodar. E por mais que a gente tente fazer uma coisa para o Senhor, muitas vezes nós vamos fazer aquela coisa para o Senhor, mas muitas vezes nós vamos estar em paz. Por quê? Porque nosso coração está carregado de mágoas, está carregado de coisas que não devem ser levadas para onde nós estamos indo, para os propósitos que o Senhor está nos preparando. A palavra de Deus nos diz também que se você está indo dar uma oferta
oferecer alguma coisa, sacrificar alguma coisa para o Senhor. E se você está com mágoa do seu irmão, está decepcionado, está entristecido com o seu irmão, deixa sua oferta bem e vai lá se reconciliar com o seu irmão. E depois você volta para continuar a ofertar ao Senhor aquilo que você estava oferecendo para o Senhor. Você é importante para o Senhor se você esteja com seu coração em paz. Você não adianta você dizer se ama a Deus, mas odeia seu irmão. Você adianta você dizer se ama a Deus se você não vê, mas odeia o seu irmão se você vê, se você está sempre ali vendo, está ali por perto. Você adianta. Deus possa tocar o seu coração por meio dessa palavra. E se nós possamos colocar em prática cada um dos ensinamentos que o Senhor tem revelado para os nossos corações. Em nome de Jesus. Até a próxima.